Olá, seja bem-vindo ao Quintas Automotivas. Eu sou o Leonardo, estou aqui no centro de treinamento e hoje nós temos um assunto bem interessante relacionado ao teste de bateria, o teste elétrico. Como técnico automotivo, você já é um profissional muito especial. Que tal brilhar ainda mais? O Centro de Treinamento Automotivo Bosch está lançando uma nova forma de fazer treinamentos. É uma evolução dos cursos regionais que oferecemos. E como você já sabe, nós somos uma referência na capacitação de técnicos automotivos no Brasil. O Evo Automotiva é nosso evento regional e terá 4 edições em 4 regiões do país. Receberemos os mais diversos profissionais do segmento automotivo para uma semana inteira de treinamento em diagnóstico e gestão de oficina. É uma oportunidade para que os técnicos automotivos, com pelo menos 2 anos de experiência, aprendam e brilhem ainda mais. Como você é a estrela do nosso evento, poderá organizar a sua semana da forma que quiser, escolhendo antecipadamente em nosso site os cursos dos quais deseja participar ou adquirindo o Evo Pass, que é o nosso passaporte que te dá livre acesso a todas as apresentações. Nós levaremos até você uma infraestrutura de altíssima qualidade, grandes nomes da área e, claro, os melhores parceiros para aprimorar a sua experiência no evento. Evo Automotiva Bosch. Capacitação com expertise Bosch e paixão pelo que você e nós fazemos. Nós temos aqui um veículo que apresenta, a princípio, um problema de bateria. Nós temos uma tensão de 11,72 volts. Estou medindo entre o borne B+, e o B-. Tá? O veículo está com a ignição ligada, está com os faróis acesos, então é lógico que a tensão vai ser já um pouco mais baixa. Porém, ele já vem com um histórico relatado, né? Que é durante partida frio, primeira partida do dia, o motor ele pega e morre, pega meio falhando e morre, e na segunda partida ele pega firme e assim ele anda o dia todo, o cliente anda o dia todo com o veículo sem nenhum relato de problema, né? Assim que o veículo pega no primeiro dia, né, da manhã, ele acende a luz da direção e do ESP. Após algum trajeto, né, de rodagem, essa luz automaticamente ela se apaga, né? Então, entrando dentro de direção elétrica, vamos fazer uma seleção direta aqui. Memória de erros, nós temos aqui uma falha de regulador do ESP, né? Então, colocando o scanner e observando essa luz acesa com o código de falha, tudo acaba direcionando, né, a realização de um procedimento, talvez de reset ou ajuste dos sensores, seja da direção, né, ou seja do ESP, ou de taxa de guinada. Porém, observando dentro do sistema, nós temos mais memórias aqui no ESP agora, que é tensão de alimentação subtensão. Então, possivelmente, durante a partida, é um teste que nós vamos realizar, né, a tensão ela pode ser baixa e isso causar um problema nos aquecedores de combustível. Isso é até interessante porque pode aparecer um problema também nos aquecedores, tá? Ou seja, durante a primeira partida o sistema tem que definir através do gerenciamento da bateria, né? Eu aqueço o combustível, o veículo está com etanol, ou eu dou a partida, ou eu divido essas cargas, né? E isso leva a todos esses sintomas, esses problemas, tá? Então pode aparecer no código de falha de gerenciamento do motor também, né, a falta de alimentação nos aquecedores. Então tudo isso acaba confundindo um pouco na hora de realizar o diagnóstico, tá? Mas o interessante é que a tensão cai, então falta a energia para manter o sistema aquecendo, os aquecedores consomem bastante, e também a carga que vai ser utilizada para movimentar esse motor de combustão, tá? Então nós vamos realizar um teste agora, o primeiro teste nosso, que é na tensão. Eu estou na escala volts e eu vou usar uma função mínimo e máximo do multímetro. Então já está a função mínimo do multímetro e nós vamos iniciar agora, então, uma
partida. E aqui na tela, ele vai ficar travado o valor mínimo que for encontrado durante esse teste na medição. Então vamos lá. Ok. Deu a tensão aqui então de 9,83 volts. Interessante também é que o veículo ele funciona normal. Então você pode dar aqui 3, 4, 5, 6 partidas que o veículo ele vai pegar normal. Isso porque o motor já está aquecido, então não tem os aquecedores entrando, é somente o consumo para a partida. Né? Então isso acaba confundindo um pouco mais. Tá? Porém, né, aqui nós temos que encontrar agora e resolver esse problema. Né? A bateria em si, ela tem uma resistência interna. Grande parte dos problemas de bateria é devido ao aumento dessa resistência interna que acaba causando um sintoma de não entrega da energia para o motor de partida durante a partida a frio. Ou seja, o veículo não consegue dar a partida. Então, quanto maior a resistência interna da bateria, menos corrente elétrica consegue circular, menos carga a bateria consegue fornecer. Quanto menor a resistência interna dentro do valor nominal, mais carga, mais facilmente ela consegue entregar isso para os consumidores. Tá? Então vamos olhar no rótulo dessa bateria e compreender um pouquinho. Então nós temos 12 volts nominal, 60 ampere-hora, que é a capacidade dela, e o CCA, que é de 425 ampere, na norma SAE. Tá? Então, por que nós estamos usando esse rótulo? Porque agora nós vamos entrar aqui numa outra etapa de teste com outro equipamento para a gente conseguir realizar mais um teste. Ou seja, eu não vou realizar o processo de recarga agora. Tá? Porque se a resistência interna estiver muito alta, eu vou perder tempo recarregando uma bateria que daqui 2 dias vai me trazer problema novamente. Então vamos pegar um outro equipamento para realizar o teste. Vamos entrar agora no nosso teste, né? Bateria, corrente, motor de partida. Tá? Porque nós vamos testar agora a questão da queda de tensão, o consumo elétrico, ver se a bateria está conseguindo entregar carga e também a resistência interna dessa bateria. Tá? Nós temos na tabela aqui, nós vimos lá 425 ampere, CCA, norma SAE. Nós vamos ver dentro da tabela agora qual deve ser esse valor. Então, terceira coluna SAE, 425 não tem, ou a gente assume 400 ampere ou 450. Eu vou colocar aqui e vou assumir 450 ampere. 450 ampere, norma SAE. O valor de resistência interna ideal seria 7,1 miliohms. Isso aí seria ótimo, excelente, né? Em algumas baterias isso aqui vai ser menor, depende da capacidade da bateria. Tá? No meu teste, né, para uma bateria de até 8,8 e 10,1, nós temos uma capacidade limitada. Então, se ele sair de 7,1 e chegar até 8,7 miliohms, ainda é uma bateria em condições. Tá? Porém, já tem uma certa capacidade limitada. Vai interferir nos processos de partida quando chegar nesse valor aqui de 10,5 miliohms. Tá? Então aqui a partir desse valor já começa a ficar bem crítico. Porém o que nós queremos encontrar é isso aqui, 7,1. Se a resistência interna estiver alta, não adianta nem realizar processo de recarga, tá? Porque não vai resolver o problema do veículo. Amanhã, depois 2, 3 dias ou no mesmo dia já apresenta novamente a falha. Então é um tempo perdido realizar esse procedimento de carga. Porém só é possível, né, afirmar isso se a gente tiver a medida, se tiver a medida na tela, se tiver um valor mesmo especificado. Então eu peguei já o equipamento, eu vou pegar as garras aqui, vou colocar no negativo, então vou até tirar o multímetro, ó, deixar o multímetro fora agora. Positivo, negativo. Precisei também colocar uma pinça de 1000 ampere, vou colocar ela no cabo saindo da bateria. Tá? Voltando para a tela, vamos dar um repetir aqui porque deu um probleminha, nós vamos iniciar a partida. Outra coisa, o CCA aqui ó, já foi preenchido 450 ampere, que é o que a gente comentou. Né? E a norma também, a norma SAE. Então é por isso que nós olhamos
no rótulo da bateria, para poder preencher aqui agora. Vamos apertar aqui de novo, vamos repetir o teste e vamos iniciar uma partida. Legal. Olha o que nós temos aqui. Resistência interna deu 9,2. A tensão caiu para 7,6. Tá? Bom, o que nós temos? Uma tendência de aumento de resistência interna. Tá? Sempre é importante repetir esse teste no mínimo umas 2 a 3 vezes. Tá? Então vamos memorizar esses dados. 9,2. A queda foi de 7,60. A bateria entregou aqui 442 amperes. Então vamos realizar mais uma vez a prova de 3. Partida. Resistência interna de 8,9 miliohms. O valor máximo seria 10,6. Observe que ainda não chegou na escala de 10,6, mas o valor está com uma tendência a ser maior. Ou seja, nós temos uma bateria, aqui no caso, que apresenta uma tensão baixa, nós medimos com o multímetro anteriormente. A queda de tensão durante a partida está 8,10, que é muito baixa, né? A tensão iniciou com 12,4, ok, mas durante a partida foi para 8,10. A bateria entregou 468 amperes, porém o cálculo que o equipamento fez monitorou uma resistência interna muito alta, 8,9. Aqui ela não está tão alta, mas ela já está com tendência. Então é uma bateria que pode até ser colocado aqui o nosso aparelho de fazer recarga. Tá? Aí na sua oficina você pode colocar o aparelho de fazer recarga, mas é uma bateria que amanhã ou depois vai apresentar o mesmo problema. Então aqui no caso, o ideal seria substituição dessa bateria, né? Porém, só é possível fazer isso se existirem esses dados, porque apenas com a tensão elétrica é difícil afirmar que a resistência interna ela está ruim. Bom, eu vou pegar agora uma outra bateria, tá, que está na bancada e nós vamos realizar um teste nela também. Então aqui na bancada nós temos uma bateria, tá, capacidade dela é a mesma que estava no veículo, tá? E nós temos um outro equipamento aqui agora. Ah, mas por que eu estou mostrando esse equipamento? Para fazer um teste em bancada. Se essa bateria estivesse no veículo utilizando esse aparelho, daria praticamente o mesmo resultado, tá? Então eu vou colocar uma ponta no borne positivo e a outra ponta no borne negativo da bateria. E nós vamos observar então o valor. Eu não consigo ver, eu vou um pouquinho aqui para o lado para conseguir enxergar o valor. A bateria ela está com 11,47 volts e com uma resistência interna de 9,99 miliohms. Então nós estamos aqui na mesma situação, tá? Uma bateria que está com uma tensão, não podemos dizer que é uma tensão péssima, ruim, porque nós vimos aqui o veículo dando partida com 11 ponto alguma coisa, né? E aqui no caso estamos praticamente com o mesmo valor e com a resistência também bem alta. Então aqui é uma outra possibilidade, né, de realizar também um teste de resistência interna apenas usando a bateria. Lembrando que 9,9 é a minha referência e eu sei que está alto porque nós olhamos naquela tabela anteriormente. Então é necessário ter uma tabela, observar o valor que deve ser naquela bateria e realizar o teste, seja com equipamento em bancada ou seja utilizando um equipamento, aqui no caso nós usamos o FSA 500 da Bosch para a realização desse teste. Então, aqui no caso não cabe recarga, mas sim a substituição da bateria.